Zona do Euro. Apresentação: Ana Carolina Nazário. Muito boa tarde, está no ar o episódio 159 do Zona do Euro. Eu sou Ana Carolina Nazário e vamos mais uma vez juntos até o final deste programa que está indo no ar dia 8 de novembro de 2025 e também no domingo, dia 9 de novembro de 2025. Os 2 dias estaremos aí marcando presença no final de semana da Rádio Guaíba. Bom, a mesa de áudio é do Davidson Rosa, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral do Claudinei Girotti. A gente vai falar de muitas coisas no Zona dessa semana. Vamos explicar para vocês por que, na verdade, não vai acontecer a rodada do Boxing Day, feriado celebrado lá no Reino Unido e também nos territórios da Comunidade das Nações Unidas Britânicas. Há mais de 200 anos, é tradicionalíssimo e a Premier League decidiu que não vai acontecer. Eu vou explicar para vocês o que é e também relembrar a origem dele. Além disso, nós tivemos a Champions League, 4ª rodada com muitos jogos. Bom, vamos ter que combinar, né, gente? Aconteceu mais coisas na terça do que na quarta de relevantes, porque teve Liverpool e Real Madrid, Bayern de Munique e PSG. Tem muita coisa pra gente falar, várias coisas que aconteceram. E essa tabela tá começando a se estabilizar. Estamos quase na metade da fase de liga, né? Fase classificatória, que nem a gente diz, né? A tabelinha de pontos corridos, que é a primeira etapa da Champions League. E também, essa aqui eu vou ter que dar o crédito para o seu Paulo Nunes, que ele já está de volta, mas ele não pôde participar dessa semana. Mas ele me contou uma curiosidade muito interessante que ele descobriu há algumas semanas, porque, já estamos em novembro, né? Já vou falar esse episódio de Boxing Day que é do Natal, mas também vou falar de uma curiosidade do Halloween, né? Que já passou o feriado das bruxas, mas tem um timezinho lá na Espanha chamado Celta de Vigo que tem uma ligação com as bruxas. E não só bruxas, mas também com o imaginário da magia, natureza, espiritualidade. Tem outras questões aí do folclore espanhol que estão presentes por conta da região da Galícia, que é onde se encontra o Celta. Eu vou contar esse mito para vocês aí como a curiosidade do episódio de hoje. Além disso, também vamos destacar os jogos da rodada desse final de semana. Bom, esse é o episódio 159 do Zona do Euro e vocês podem nos acompanhar pelo FM 101.3, no nosso site radioguaíba.com.br, aplicativo Rádio Guaíba, Facebook Rádio Guaíba, YouTube Guaíba Esporte, TikTok Rádio Guaíba, nosso Instagram e Twitter são @Guaíba Esporte. Também estamos no nosso Spotify, Guaíba Esporte. Sempre lembrando o nosso WhatsApp, 51993887532. Bora falar de futebol europeu, que o Zona do Euro dessa semana tá no ar. Esse é o episódio 159 do Zona do Euro e vamos falar agora da Champions League. Sua 4ª rodada aconteceu nessa semana, os partidos aconteceram na terça e na quarta-feira. E para comentar comigo sobre a Champions, novamente está aqui Martin Moura. Tudo bem, Ana? Prazer de novo estar aqui acompanhando mais uma semana de Champions League. Ainda reta muito inicial, mas sempre um prazer estar aqui no Zona do Euro com vocês. Bom, vamos começar falando do grande jogo de terça-feira. Na verdade, na terça-feira a gente teve 2 jogos de destaque, né? O Bayern de Munique contra o PSG, que o Bayern venceu por 2-1 o clube francês, e o Liverpool, que venceu o Real Madrid por 1-0. Qual jogo que tu achou melhor? Achei melhor. A gente tava vendo os dois, né, durante o repórter esportivo aqui da Rádio Guaíba. Eu gostei mais de assistir o jogo do Real Madrid contra o Liverpool. Principalmente pela fase do Liverpool, que não é boa. Eu gosto de saber como é que os times reagem, esses grandes times em péssimas fases, como é a do Liverpool. Sobre o PSG eu não tenho acompanhado muito durante essa temporada. Parece ainda um time, de certa forma, um pouco de ressaca da grande temporada que fez. Então ainda não me interessou muito. Os 2 jogos foram muito bons, né? São muito bons de assistir as partidas. Acompanhei mais, prestei mais atenção em Liverpool e Real Madrid. Mas o Bayern de Munique talvez nesse primeiro terço de temporada
desponte como o principal time europeu desse primeiro terço de temporada europeia. Bom, acho que o Liverpool e Real Madrid até a gente achou que teria um placar mais largo, né? E justamente pro lado do Real Madrid, que vinha numa sequência melhor que o Liverpool. O Liverpool venceu de 1-0, né? O McAllister que marcou, mas eu acho que tava mais pro lado do Real. Ele era o favorito do confronto. O Courtois não deixou ser uma goleada pro Liverpool, né? Eu venho falando nos meus espaços, quando a gente fala de futebol europeu, né? O Courtois, ele é um goleiro que, pra mim, ele não deve pra nenhum outro de todos os tempos do futebol, assim. É um goleiro que ele não faz tanta questão da mídia, apesar de, obviamente, jogar no Real Madrid, então não é um cara muito midiático, muito marqueteiro, e ele é muito da ideia de não ser muito espalhafatoso, então tem muita grande defesa que ele faz que acaba caindo em esquecimento por sempre fazer o máximo possível para não parecer um grande milagre. É um goleiro espetacular, eu acho que é um goleiro que a gente vai ter uma ideia, a gente vai valorizar mais quando ele se aposentar, que ainda tem alguns bons anos, mas aí faz 11, 12 anos pelo menos que o Courtois é um dos melhores goleiros do mundo. Sou encantado pelo futebol do Courtois, um goleiro mediano que fosse substituto do Courtois nesse jogo. O jogo teria sido 5-6-0 pro Liverpool. O Liverpool atropelou e o Courtois ele só não conseguiu segurar a cabeçada do McAllister. Fora isso, ele foi disparado melhor em campo, disparado, muita coisa. Eu acho que o problema é que quando a gente fala que o Courtois é um dos melhores goleiros dos últimos tempos, a gente tá falando um recorte do Courtois de 5 anos pra cá, mais ou menos. Porque assim, quando ele tava no Chelsea, ele era um ótimo goleiro, mas nível longe ainda do que o nível que ele tá no Real Madrid, no nível que ele vai pro Real Madrid. Eu acho que já no Atlético de Madrid, quando ele perde a Champions em 2014 pro Real Madrid, ele ainda muito jovem, ele já era um dos principais goleiros do mundo. E tem a questão de dar o azar de ser contemporâneo do Neuer, que pra mim é o melhor de todos os tempos na posição. É uma posição que eu gosto muito de ver. E o Courtois, ele não... Talvez pro Neuer ele deva alguma coisa, questão de jogo dos pés, mas o Courtois, embaixo das traves, é um goleiro assim, muito superior a Van der Sar, Oliver Kahn, que a gente acompanhou muito, que são goleiros muito valorizados. Acho melhor que o Buffon. Um goleiro que pra mim, assim, quando aposentar, a gente vai dar uma respirada, olhar de cima a carreira dele. Uma carreira com uma qualidade incrível que esse cara tem. O goleiro também faz campeonato. Foi assim na final da Champions de 2022, justamente do Real Madrid contra o Liverpool, naquela decisão que o Real vence por 1-0, gol do Vinícius. E o Courtois é o melhor em campo naquela oportunidade também. Sim, aquele título tu pode botar nas costas dele, né? Porque ele defendeu pelo menos uns 3 gols feitos do Liverpool lá. Lembro perfeitamente disso. Bom, é que nem tu falou, Marti, acho que quando a gente fala da comparação Courtois e Neuer, que tem, enfim, no cenário mundial isso anda circulando bastante, assim, principalmente lá falando de Champions League. E esse confronto, né, Liverpool e Real Madrid, por conta das grandes atuações que o Courtois vem fazendo, que o Neuer, ele revolucionou praticamente a posição dele com o jogo dos pés, né? Então, assim, eu não consigo... Hoje, pra mim, nenhum goleiro é melhor que ele nesse sentido. Ele ainda, no jogo dos pés, ele consegue ser o melhor. Eu concordo. Pra mim, o Neuer é o primeiro da posição. Em atividade, com certeza, mas pra mim ele já superou todos os aposentados também. Mas ainda acho o Courtois muito subestimado nesse quesito. Assim. Pra mim, ele só tá atrás do Neuer. E parece que tem mais bons anos pela frente, assim. Lembro de 2014, 2013, do Courtois já muito bom. E a gente às vezes perde percepção de tempo. 2013 já tem 12 anos aí. Um atleta fazer no futebol 12 anos de alto nível, até Cristiano Ronaldo e Messi era incomum. Hoje em dia tá virando mais comum. Mas na época dele não se via, né? Antes deles, anos 90, são pouquíssimos os casos de jogadores que ficam 15 anos em alto nível. Pouquíssimos. Muitos jogadores até eles se lesionavam mais cedo, né? Pela falta de preparação, então isso também ajuda. Isso que a gente não está nem falando do físico do Neuer, né? O Neuer... Tudo bem, daí ele e o Courtois, daí nessa questão é muito parecida. Eu acho que eles têm quase a mesma altura, inclusive. Acho que o Courtois é um pouco mais alto. O Neuer é mais velho, né? Só que é isso, é outra questão, gente. O Neuer já tem talvez 37, 38 anos e ele não dá muito sinal de aposentar assim, né? Eu acho que ele já foi um goleiro melhor do que ele tá sendo. E até a gente passa aí pra PSG e Bayern um pouco.
39 anos. 39 anos. E não parece. 39 anos. Tá certo que pra goleiro é um pouco mais jovem do que um jogador de linha. Mas 39 anos já é caso de estar pensando em aposentadoria. E o Neuer e o Courtois, bem mais jovem com certeza, estão ainda num nível absurdo de futebol. Sou muito fã dos dois. Mas tu sabe, Martin, quem é que não concorda com a gente? Quem? Que botou outro goleiro nessa história? Quem? Van Dijk. Quem o Van Dijk falou? O zagueiro do Liverpool, o Fred Caldeira entrevistou ele após a partida e ele perguntou pra ele quem ele considerava o melhor goleiro da atualidade, se era o Courtois. Ele exaltou bastante o goleiro belga, mas ele disse que o melhor goleiro pra ele é o Alisson. Além de comentar outras coisas que aconteceram ali no pré e pós-jogo do Liverpool e Real Madrid. Vamos ouvir o zagueiro. Ok, pessoal, falando com Virgil van Dijk para a TNT Esporte Brasil. Virgil, was this the best performance of the season as of yet? I don't know. It's difficult to say. I think when you win, then maybe people from the outside world will say so. Obviously, because football is about results, winning games. And I think we worked very hard today for the 3 points. We had a lot of opportunities as well to score more goals. I think Courtois obviously saved, again, quite a lot of chances. But we worked hard, and it's a win, and recover, and we go to City on Sunday. How frustrating, or I don't know, because he demands so much perfection, Courtois. Is it the best goalkeeper you ever faced, or up there? I think Alisson Becker is the best. Well, you don't face him. I faced him against Roma. Oh, of course. Yeah, but not currently. Currently? Well, he's a very good goalkeeper. You can't deny that. So, I also remember a particular final in France, in Paris, that he was outstanding, and obviously he made it tough for us today when we managed to find a goal and a win. What happens to this stadium in nights like these? It's like a heavy metal concert. Yeah, I think if you're not up for a European classic like Liverpool, Real Madrid, then there might be something wrong with you. And I'm glad everyone understand the assignment today and got the 3 points he worked so hard for. And the fans obviously play always a big part in that. And on to the next. Nothing more, nothing less. The last one, obviously, the boos for Arnold. Do you understand the stance from the fans, or most of the fans in here today? If I understand it is a wrong question. I think you can't decide how each one of them in the stadium feels about the situation, and we just have to deal with what happens, and that's playing football, and he has to exactly do the same, and that's about it. We won the game, we move on, and on to the next. Bom, o Van Dijk, no final das contas, ele admitiu que o Courtois é o melhor goleiro que ele enfrentou. Mas ele tem fica motivos, ali, né? Tem motivos. Mas ele fica em cima do muro porque ele tem uma relação de amizade também com o Alisson. Mas o Alisson, ele também, o tempo vai passando e a gente não se dá conta. Desde que ele chega na Roma, em 2016, então estamos aí falando de 9 anos, também se coloca entre os principais goleiros do mundo, assim. Pra mim, nesse recorte de 9 anos, se tu botar os 3 melhores desses 9 anos, Neuer e Courtois com certeza, o Alisson o terceiro. Teve momentos de temporadas que o Ter Stegen vinha muito bem, o Handanovic, que foi goleiro da Inter de Milão, o Sommer hoje em dia é muito bom goleiro também, mas numa soma de 9 anos, uma média desses 9 anos, coloco esses 3 como os principais. Eu era muito fã do Ter Stegen, mas ele sofreu também com aquela época do Barcelona. O Ter Stegen tava no jogo daquela virada contra a Roma. Sim. Era ele. E agora eu não quero afirmar porque eu não me lembro se ele tava no jogo contra o Liverpool. Era ele, não era? Era, né? Então, essas duas viradas aí... do Barça desde 2015. Ele pegou ali uma... deu azar também, eu acho, porque isso apagou um pouco. Eu lembro que tem um documentário na Netflix sobre o Barcelona em que o Ter Stegen diz que até hoje ele sonha com os gols que ele tomou do Roma. Mais do que do Liverpool, que a derrota pro Roma pesou muito. Sentiu mais. Pra ele. Enfim. Bom, a gente falou do Neuer, vamos falar da partida do Bayern, né? Que venceu o PSG por 2-1. E o fato curioso foi que o Luiz Dias marcou 2 vezes e ele acabou expulso, né? A gente brincou também na programação, Ana, que tem que ter uma súmula só pro Luiz Dias pra esse jogo ali. Porque, como tu falou, fez os 2 gols da vitória do Bayern, mas ainda perdeu um pouquinho de protagonismo no sentido bom da coisa
Uma falta muito feia que ele faz no Hakimi, né? Uma falta que, enfim, põe toda a integridade do Hakimi em jogo. Hakimi tem a lesão confirmada, né? Vai ficar aí pelo menos 2 meses fora. Um lance feio, foi bem expulso o Luiz Dias. Tava tudo dando certo pra ele na partida, depois de uma temporada ruim no Liverpool, essa transferência tá fazendo bem pra ele. Mas o Bayern de Munique também mantém seu 100% de aproveitamento na temporada, né? Foi um grande jogo em cima do campeão europeu. O Bayern de Munique tenta voltar a ser campeão da Europa depois de alguns anos, né? Última vez, 2020, lá na pandemia, que os jogos foram de mata-mata em um jogo só, lá em Portugal. O Bayern 16 vitórias em 16 jogos. Tá fazendo início de temporada perfeito. Perfeito. Até agora o Kompany não temos o que falar sobre. Mas até vou puxar um gancho daquela outra vez que a gente falou sobre os jogos da Champions, que a gente falou sobre Harry Kane. Segue sendo... Nada mudou, Ana. Tá, mas nessa partida... Meio apagadinho. Não concordo. Nessa partida. Ele não fez gol. Não fez gol. E se a gente... Não, eu concordo contigo esperar... que ele é o melhor 9 que tem hoje no futebol mundial. Mas nessa partida, pra mim ele tava apagadinho. É que o Luiz Dias chama o protagonismo, fazendo 2 gols, né? Acaba chamando mais atenção. Mas olhando o macro da partida, é mais uma partida que o Harry Kane mantém uma média 9 de fazer quase tudo muito bem durante 90 minutos. É um nível assustador que o Harry Kane tá fazendo. Muito desse 100%, dessa qualidade que o Bayern tá tendo, é do Harry Kane, eu não canso de dizer isso. Claro que já teve jogos nessa temporada que ele foi melhor, porque além de tudo que ele fez nesse jogo contra o PSG, ele também fez gols em outras partidas. Mas é um jogador que, enfim, pra mim ele segue agora passos largos pra ser o melhor jogador do mundo. Bom, falamos de ataque, mas eu acho que o grande ponto desse jogo é que o Bahia joga contra um PSG, campeão da Champions League, atual campeão da Champions League, um tempo inteiro, e toma só um gol do João Neves. E na reta final do jogo. Sim, conseguiu segurar com 1 a menos, assim, e eu não, assim, algumas pessoas pontuaram que o PSG obviamente foi com tudo pra vencer, pra tentar fazer os 2 gols pelo menos de empate no segundo tempo, mas eu senti que não teve uma discrepância tão grande ali pelo Bayern ter 1 a menos. Eu senti que o Bayern em vários momentos conseguiu ter domínio do jogo. Time muito bem treinado, né? Tá dando tudo muito certo. Quando a fase é boa, fica mais leve pra correr, as coisas fluem melhor, tu descansa melhor, enfim, a confiança vai no teto. O PSG também teve a lesão do Dembélé, talvez volte a assombrar a questão das lesões no camisa 10 do PSG, que teve muito problema disso no Barcelona e conseguiu se recuperar disso no PSG na temporada passada. Um PSG, é muito difícil manter o nível da temporada passada que o PSG mostrou, principalmente na segunda parte. O que a gente costuma muito ver nos clubes é uma primeira parte muito boa e não conseguir manter o alto nível. O PSG ano passado, a temporada passada, melhor dizendo, foi o contrário. Ele foi crescendo durante a temporada e o ápice, o auge do PSG é justamente no jogo mais importante da temporada, que é a final da Champions League. Ali é uma atuação como se fosse uma 10ª rodada de campeonato francês, que tudo dá certo contra um time infinitamente inferior. E não foi o caso. Foi aquela partida com aquela qualidade no momento que mais precisava. E acho muito difícil manter esse nível, para qualquer clube que seja. Lógico. Bom, o Bayern de Munique, ele é o atual primeiro colocado dessa fase de grupos, ou fase de classificatória, enfim, como as pessoas querem chamar essa primeira fase da Champions League, com 12 pontos, 4 vitórias. Eles estão empatados com o Arsenal, que tem exatamente os mesmos números de pontos. 12 pontos, 4 vitórias, e até os saldos de gols sofridos é igual, tá? 11 para cada lado. Que o Arsenal, para quem gosta de acompanhar futebol europeu, também tem muita ideia de o Arsenal ser um time meio fracassado, assim, que nunca chega para conquistar um título, confirmar um título. Bate na trave ali. E quem tá vendo sabe que o Arsenal tá muito próximo de fazer alguma temporada acima da média e confirmar algum título de Premier League. É muito difícil competir com o Manchester City também. Ou eventualmente chegar numa final de Champions League e acabar conquistando. Já foi semifinalista da temporada passada. Pra quem gosta de ver defesa,
sistemas defensivos, o Arsenal é uma obra-prima. O Arsenal não toma gol. Não são jogadores espetaculares, é o time que o Arteta consegue montar, o esquema que ele consegue fazer. É um time feito para não tomar gol. E ele consegue fazer isso, pelo menos nessa primeira parte, com muita maestria. E é algo que o Arteta preza muito. E é legal, porque também é um pouco disruptivo nesse sentido de futebol de ataque total 100%, de que tem que ter a bola sempre, que é sempre o jeito mais fácil de ganhar tendo a bola. O Arsenal vai mostrando o contrário. Tô gostando muito de ver o Arsenal jogar. O Arsenal nessa temporada, em 16 partidas, tem 14 vitórias, 1 derrota e 1 empate e somente 3 gols sofridos. E isso se dá muito porque, enfim, em algumas zonas do Euros pra trás aqui, eu contei pro pessoal sobre a questão do Arsenal ter um técnico de bola parada, que é o Nicolas Rovert. Então o Arsenal se tornou... assim, isso virou a jogada deles, porque eles têm um técnico só pra isso. No momento que o Arteta sai de campo, o Nicolas Rovert assume a posição de treinador por aqueles momentos. É absurdo se a gente vê. A grande parte dos gols do Arsenal são assim, isso consequentemente também melhorou. São ele 3 gols em 16 defensivo. jogos? Sim. Isso é absurdo, isso é... Há muito tempo eu não vi um número assim, eu não me lembro de uma estatística parecida. É absurdo, assim, é um nível altíssimo. Já a temporada passada foi um número parecido, assim, eu acho que o Arsenal tomou 20 gols na temporada passada. O Flamengo, nesse Brasileirão, até vindo agora um pouquinho pra Sul-Americana, peço licença, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ou seja, 19 jogos, tomou 6 gols. 6 ou 8 gols, agora me fugiu. E já é um número absurdo. E a média do Arsenal é menor ainda. É melhor, né? Menos gols, melhor média. Absurdo que o Arsenal tá fazendo. Eu prefiro hoje muito mais ver um jogo do Arsenal e ver como eles vão se defender do que ver um jogo do Manchester City ou do Liverpool. Mas muito mais. Vou ter que concordar, apesar de eu torcer pro Liverpool. Bom, e a gente falou desses dois times e eles se enfrentam na próxima rodada. A gente vai ter Arsenal e Bayern de Munique, jogo acontecendo no Emirates Stadium, lá em Londres. Bom, isso aí eu acho que vai ser pra mim, se eles se manterem até o final dessas 8 rodadas dessa fase classificatória, vai ser o confronto direto pra ver quem é que vai terminar líder ou não. Muito provável, muito provável. E o empate segue deixando tudo aberto, né? Os dois manteriam a liderança, muito provavelmente. Mas provavelmente aí, se tiver vencedor nesse jogo, esse aí tem a melhor campanha da primeira fase. Com certeza. Na terça-feira a gente teve também vários empates. O Napoli e o Frankfurt, eles empataram em 0-0. O Olympiacos e o PSV empataram em 1-1. E a Juventus Sport também empataram em 1-1. Outros jogos que aconteceram foi a vitória do Mônaco por 1-0 em cima do Bodo Glimt. Sigo na expectativa da reestreia do Pogba no futebol. Teve uma lesão, pra quem não lembra, acho que 2 anos atrás, 1 ano e meio, ele foi suspenso por uso ilegal de testosterona, um hormônio anabolizante. Tomou essa punição aí de 1 ano e meio, talvez, 2 anos, de repente. E voltou pro futebol, contratado pelo Mônaco, ainda não reestreou. O Mônaco deu a garantia pra ele de fazer uma pré-temporada maior, porque é 2 anos sem jogar futebol, né? Profissionalmente, isso requer um cuidado maior. E aí, muito próximo de voltar, ele teve uma lesão no tornozelo no treino. Não é nada muito grave, mas aqui, se me permite, um dos jogadores que eu mais fui fã, ou sou fã, toda a minha vida. Assim, jogador que eu admiro muito, o jeito de jogar, o jeito leve de jogar. Tô muito na expectativa pra ver o Pogba jogar. Nem que seja pra não voltar naquele nível, mas só pra ver... Estar de volta aos gramados. Lembrar um pouco da infância, da adolescência, assim. Sou muito fã do Pogba. Eu gostava bastante dele. Sempre achei ele um jogador decisivo. E acho que essas lesões que podem acontecer é normal da parada, porque ele sempre teve um físico muito bom, né? Isso sempre foi um dos pontos fortes dele, assim. Lembrava um pouco o físico do Lukaku, mas eu achava ele menor, assim, um pouco mais magro. Ele é mais magro. O Lukaku tinha mais massa muscular, né? Bom, e na quarta-feira, o jogo de destaque, obviamente, foi um empate em 3-3 do Barcelona e do Clube Bruges. Eu duvido que alguém tenha, em qualquer site de aposta, enfim, algum tenha acertado esse placar. Porque o placar exato é difícil. Esse placar aqui ninguém tava esperando. A boa notícia é o Lamine Yamal voltando a aterrorizar, né? O Lamine Yamal voltando a assustar. Fazia um tempo que... Pro tempo de carreira dele, que é 1 ano e meio, talvez, assim, de profissional, fazia um tempo que ele não fazia uma grande atuação desse nível, assim. Ele vinha muito bem em vários jogos,
mas aquele Lamine Yamal do final da temporada passada, a gente voltou a ver nesse jogo, assim. O gol que ele faz é um gol candidatíssimo a Puskás, o segundo do Barcelona. Uma jogada, pra mim é um gol perfeito, porque tem jogada individual e coletiva no mesmo roubou gol. As minhas palavras, porque eu ia usar a definição do gol candidato a Puskás. É espetacular. Não tem outra definição. Espetacular, e tu vê o gol sendo construído, tu vai abrindo, você tá vendo ao vivo, que era o meu caso, tu vai abrindo o olho durante a construção do gol, assim, tá acontecendo. E depois do terceiro gol do Barcelona também, é uma jogada dele, acho que o gol foi acreditado contra, por uma cabeçada. Sim, foi... Mas o crédito ficou pro Christos Tsisolis, jogador do Bruges. Mas sim, também, metade do gol foi um azar do defensor, metade do gol do Lamine Yamal. Tá pairando uma dúvida sobre a carreira dele, sobre a questão do pubis, né? Ele tá com uma pubalgia, e pubalgia, pra quem tá acostumado a ouvir falar em futebol, é muito grave no sentido de muito difícil de ser tratada. Tem jogador que lida melhor, jogador que não consegue mais jogar por causa da pubalgia. Uma doença instável, né? E o Lamine Yamal, muito jovem, já tá com isso diagnosticado. E aí resta saber como é que isso vai refletir na carreira dele. Eu tava com medo desse tempo aí, 2 meses, que ele não vinha muito bem, disso já ser um reflexo muito forte desse problema. Mas, se ele voltar a jogar o que ele jogou contra o Bruges, volta a ser o terror para os defensores que a gente viu aí nessa semana Halloween. Olha, um destaque, agora falando do Clube Bruges, pra mim, esse Carlo Forbes, que marcou 2 gols para a equipe belga, eu não conhecia esse atacante, confesso. Muito prazer também, não conhecia. Não conhecia. O jogo, ele fez 2 gols. Descobri quem é E provavelmente eu vou esquecer semana que vem também. Mas ele foi muito bem no jogo, Fez 2 bonitos gols também. Realmente. Bom, aí o Barcelona, vamos ver. O Barça que não está tão bem na tabela de classificação aqui da Champions League. É o 11º colocado. A gente sabe que essa fase oscila bastante, porque são só 3 pontinhos. Então, literalmente, cada rodada dessa tabela, quem tá no G6 pode passar lá pra baixo, quem tá no meio vira líder, enfim, é uma doideira, mas eles estão em 11º com 7 pontos, assim, não estão em busca agora de abrir uma vantagem maior sobre os outros, mas o Barcelona provavelmente consegue se manter ali naquele meinho, mas se classifica no G6 vão ter que jogar os playoffs, né, então sempre é bom, ainda mais com essa possível situação do Lamine Yamal. O Manchester City goleou o Borussia Dortmund por 4-1 e o Phil Foden fez 2 gols. Ele que não vinha tão bem nesse início de temporada. Haaland mais uma vez também, né? Marcou. Acho que esse recorde de gols... recorde geral de gols em Champions League do Cristiano Ronaldo deve em algum momento cair se o Haaland mantiver ou até aumentar a sua produção de gols. Já tem uma média muito alta. Mas, enfim, a diferença hoje de um Manchester City para um Borussia Dortmund não se aplicou bem nesse placar, né? O Borussia Dortmund não tá perto do nível do City. Nem um pouco. É uns 2-3 degraus para baixo. O Borussia tá vários degraus abaixo de grande parte das equipes da Champions desse ano. É verdade. Eles não, desde aquela final que eles chegam, na temporada 23-24, eles não conseguem repetir aquela boa própria fase. Final é meio obra da casa, né? Não era um time que em nenhum momento se apontou como um finalista de Champions League. Pegou uma chave relativamente e chegou perto. Um caminho... O primeiro tempo daquela partida lá em 2023 foi toda do Borussia. O problema é que o Real Madrid sabe muito jogar mal e ganhar, né? É um elogio que se faz ao Real Madrid. Consegue ganhar mesmo quando se joga mal. E numa final é isso que conta. Ainda mais com a estrela que eles têm na Champions League, exatamente, né? Que algum dia vai ter alguma força sobrenatural daqueles merengues que vai ser explicado. Mas, pra fechar Manchester City Borussia, um jogador que foi um dos destaques da partida, que não marcou, mas jogou muito bem, foi o Savinho. E o técnico Pep Guardiola falou sobre o brasileiro e destacou e muito a atuação dele nessa partida e também deixou um recadinho para Carlo Ancelotti sobre a não convocação do Savinho nessa última lista. Vamos ouvir o técnico do Manchester City. Aqui falando com Pep Guardiola. Pep, uma vitória, manutenção de uma invencibilidade, um bom momento. Que pensas deste partido e se pensas que 16, 17 pontos podem ser
el suficiente? Pues no lo sé. Tenemos 10, que tenemos más que el año pasado. Nada, ahora Liverpool volver y el Leverkusen va a venir aquí. Y creo que si los de casa los cerramos con 16, no lo sé, hay muchos... No se puede predecir, porque hay tantos partidos, tantas diferencias que veremos. Pero evidentemente estamos en una mejor posición que el año pasado. Phil, más que los 2 goles, la sensación de que está menos pesado, riéndose, es un alivio con alegría, felicidad. Sí. Estamos muy contentos Estamos muy contentos de Phil. Necesitamos sus goles, porque el esfuerzo, la calidad siempre está. Cuando le encontramos somos muy peligrosos. Y estoy muy, muy contento, porque cuántas veces hemos visto los goles de Phil durante tantos años. Muy, muy contento por él. Un entrenador que tiene a Haaland, ¿duérmese bien, tranquilo? Sí, mucho mejor, sí. He tenido muy buenos jugadores en mi carrera que me han ayudado a dormir muy bien. Sobre Savinho, una pregunta. ¿Qué partido ha hecho? Sí. ¿Hay que hacer más eso para que tu amigo Carlo lo llame para Brasil? Carlo tiene un problema, tiene muchos y muy buenos. Pero si me pide consejo a mí, solo le puedo decir que es un jugador extraordinario. De trabajo, de disciplina. Puede jugar en derecha, izquierda. Hoy ha hecho un partidazo. Le falta eso, la asistencia, el gol, que con el tiempo lo hará. Pero estamos muy, muy contentos. Ha jugado muy, muy bien y se merece todo. Gracias. Bom, tá aí o Guardiola falando, e eu acho que a parte mais engraçada que ele diz é que quem tem o Haaland como centroavante dorme bem. Que o sono dele se mantém estável por ter o Haaland no time dele. Eu não sei se isso vai durar por muito tempo. Bom, os outros jogos que aconteceram no dia, o Pafos venceu o Vila Real por 1-0. Histórico resultado. Sim, muito bom, equipe que também veio estreante, né, nessa Champions League. O Karabag e o Chelsea ficaram no empate por 2-2. Estevão e Garnacho marcaram nessa partida. Fico feliz pelo Estevão, figura carimbadíssima na Copa do Mundo, acho que vai ser titular do Ancelotti, como já está sendo. E o Karabag, por favor, Carlinhos. O Karabag talvez a sensação da competição, né, considerando aquele peso de rendimento e expectativa, o Karabag surpreendendo. Vem fazendo uma grande campanha, certamente irá para a fase de mata-mata, pelo menos playoffs. Sim. Bom, agora que a gente falou de convocação de seleção brasileira, eu me lembrei que pulamos 2 jogos que aconteceram na terça-feira. Um foi a vitória do Atlético de Madrid em cima do União Saint-Gilloise e a goleada do Tottenham em cima da Copenhague. O Tottenham venceu por 4-0 e teve 2 fatos curiosos. Primeiro eu vou falar do fato do Richarlison ter errado um pênalti, segue numa fase ruim e novamente marcou presença na lista de Carlo Ancelotti. Fase ruim do Richarlison é bondade tua, não sei se é fase, né? Ah, cara, esse daí que eu vou dizer. Pra mim ele teve uma boa fase. Exatamente. Ali no Tottenham. Ele jogou bem uma época que merecia a convocação, não é mais o caso. Ele não joga bem desde a Copa do Mundo de 2022. É um jogador que a qualidade técnica dele é suprida por outras coisas, por muita vontade, por muito... ele é muito bom de vestiário, isso é de fato um elogio, assim, é um cara que todo mundo gosta de estar perto, um cara muito alegre, que traz muita leveza, mas tecnicamente tem gente na frente dele, e ele não está conseguindo compensar essa falta, esse déficit técnico que ele tem em relação aos grandes atacantes com outras maneiras. Não é um jogador que me agrada nos últimos anos, não. Bom, um fato curioso dessa partida é que, assim, eu consegui assistir a finaleira dela, que foi o 3º gol do Tottenham, que foi marcado pelo zagueiro Mick van de Ven. Absurdo. E ele é um dos artilheiros do Tottenham nessa temporada, com 6 gols. E tu viu o gol que ele fez? Gol muito parecido com o que o Bale faz contra a Inter de Milão pelo Tottenham lá Boa em memória. 2012, 2013. Me lembro. Aquele jogo que o Bale jogando de lateral esquerdo... Me lembro. Acaba com a carreira do Maicon praticamente. O Maicon, um dos meus laterais favoritos. Espero que esteja ouvindo isso. Se estiver, saiba, Maicon, que sou muito teu fã, mas naquele dia lá, entre Tottenham e Inter, na Itália, o Bale, né, praticamente sacramentou o fim da tua carreira. E é um gol muito parecido, tu arranca do campo de defesa, um canhoto, e começa a arrastar todo mundo e faz um golaço espetacular.
Tava vendo esse jogo, terminei de ver com meu pai, e ele olhou pra TV e disse: quem que é esse centroavante novo do Tottenham? Eu falei: pai, não é o zagueiro dele. Não é o zagueiro. Eu falei: Zagueiro não pode é fazer o isso. zagueiro que está fazendo essa arrancada absurda e fez um golaço, assim. O cara pensou: tá, esse é meu momento, sempre quis fazer isso, vamos tentar, se der certo, deu. Porque já tava 2-0, né? Aí ele conseguiu, fez o terceiro gol, um golaço. Bom, outros jogos da quarta-feira, a vitória do Newcastle por 2-0 em cima do Atlético de Bilbao. O Newcastle, né, que eu já falei que pra mim ia ser um dos grandes times dessa Champions League, e ele está cumprindo com o que eu disse, porque ele está em 6º colocado, tá ali pegando a vaguinha, que antes eu falei, me perdoe, não é G6, é G8, que classifica direto para o mata-mata. O Newcastle em 4 jogos tem 3 vitórias, só não lembro agora se ele perdeu ou empatou, mas enfim, ganhou mais uma e tá ali incomodando no G8 em cima, junto com outros times que estão marcando presença. Na verdade, eu acho que esse G8, do jeito que tá, acho que só o Newcastle ali que tá oscilando, porque o Bayern tá em primeiro, empatado com o Arsenal, empatado com a Inter de Milão, que eu ia falar agora que a Inter de Milão venceu o Cagliari por 2-1, e agora a liderança tá entre Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão, os 3 com 12 pontos. Daí o Manchester City em 4º com 10, PSG em 5º, Newcastle em 6º, Real Madrid em 7º e Liverpool em 8º. Então ali, pelo menos essa parte de cima, era um pouco o que a gente já esperava. Bom, terminando as partidas, um time que está fazendo, eu acho, numa temporada abaixo, na verdade, desde que venceu o título da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, se teve uma expectativa e não foi cumprida nada do que era esperado desse time. Pelo menos venceram o Benfica por 1-0, uma partida que eu posso dizer que eu achei um pouco xoxa. E não sei se a gente pode classificar zebra, 3-0 do Galatasaray em cima do Ajax. Acho que não. Talvez até o Galatasaray hoje fez um grande investimento na temporada. O Osimhen, atacante nigeriano, caiu de paraquedas lá no Galatasaray, difícil até de entender a ida dele pra lá. Acho que o Galatasaray hoje até é capaz de montar um time mais competitivo do que o Ajax. Não acho que é zebra. Talvez o placar assusta um pouco, mas uma vitória do Galatasaray contra o Ajax não é a coisa mais surpreendente do mundo. Bom, essa foi a 4ª rodada da Champions League, 18 partidas, é muito jogo, né? A gente ainda tem 4 rodadas até iniciarem os playoffs. Bom, Marte, obrigado. Valeu, por falar Ana, com a obrigado. gente aqui no Zona, sempre bom recebê-lo. Prazer todo meu. Esse é o episódio 159 do Zona do Euro. Esse é o episódio 159 do Zona do Euro. E lembrando sempre que vocês podem nos acompanhar pelo nosso FM 101.3, no nosso site guaíba.com.br e no aplicativo Rádio Guaíba, além de todas as nossas redes sociais, Facebook Rádio Guaíba, YouTube Guaíba Esporte, TikTok Rádio Guaíba, Instagram e Twitter @Guaíba Esporte, e também estamos no Spotify Guaíba Esporte, e sempre lembrando o nosso WhatsApp 51993887532. Bom, falamos muito sobre Champions League, afinal a rodada deu o que falar nessa semana, essa 4ª rodada de Champions, mas agora a gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante, porque vamos falar de Boxing Day, ou melhor, o porquê que não irá acontecer o Boxing Day lá na Inglaterra este ano. Bom, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é o Boxing Day, né? Ele é um feriado celebrado no Reino Unido e em outros territórios da Comunidade das Nações Unidas Britânicas. Ele acontece desde o fim do século XIX. E no futebol, a tradição de disputar os jogos dessa data começou em 1860. Só que assim, gente, tem 2 teorias diferentes do porquê que o nome é Boxing Day. Essa rodada típica que acontece no dia 26 de dezembro, após o Natal, lá na Inglaterra, que a gente está acostumado a ver porque quase todos os jogos da rodada acontecem, quando não todos acontecem, nesse dia. Então é muito legal, lá na Inglaterra todo mundo adora, mas vamos lá. O que acontece? Por que começou a partir dessa data 1860? Nessa data, do dia 26 de dezembro desse ano, o Sheffield Football Club e o Hallam Football Club fizeram o primeiro jogo de esporte a nível competitivo na história do futebol. Nessa partida, o Sheffield venceu por 2-0 e a data ficou marcada como o início da primeira partida oficial, como o início do futebol profissional na Inglaterra. E daí, 11 anos depois,
foi criado o Boxing Day no território britânico, muito antes do surgimento sequer da primeira liga de futebol na Inglaterra, que foi em 1888. Bom, agora eu vou explicar para vocês o que são essas duas teorias, tá? Porque a gente tem essa parte também da data, que tem esse símbolo de ser do dia 26 de dezembro, mas tem uma história mais curiosa ainda, que é lá da monarquia inglesa. Bom, a primeira teoria, que explica o significado da data, é do século X, gente. Isso mesmo, do século X, que conta que o rei Wenceslas, comovido por um indigente, deu vinho e comida para ele, o que iniciou a tradição da igreja anglicana de recolher doações dos fiéis antes do Natal. E esses donativos eram colocados em caixas, que são chamados como boxes em inglês. E elas eram abertas somente no dia 26 de dezembro. Então, essa tradição que acontecia nesses dias, eles acabaram ligando esse nome com essa primeira partida que aconteceu e deram o nome dessa ocasião, dessa rodada de Boxing Day. Porém, essa é uma teoria mais histórica, assim, que, vamos falar a verdade, né, não tem muito sentido. Mas é o que os rumores ingleses dizem que, enfim, tem uma certa ligação pela sua época. Porque isso é uma tradição que acontece ainda na Inglaterra e alguns relacionam, mas enfim. Agora, outra teoria também envolvendo a monarquia é que relaciona o feriado a um grupo de aristocratas britânicos que eles presenteavam seus serviçais. Com os agrados eram colocados dentro das caixas, e daí a expressão Boxing Day se popularizou. Então, assim, realmente, box é uma caixa, é caixa em inglês. Então, duas teorias aí ligadas à monarquia que tentam explicar por que o nome é Boxing Day e por que, enfim, se tornou esse, que não é feriado, né, mas é o nome da rodada que acontece dia 26, que, enfim, daí também eu não sei 100% como é que é o calendário inglês, lá que funciona os feriados deles, mas dia 25 é feriado no mundo, né, então é o Natal, véspera de Natal, dia 24, 25 Natal, e 26 tem alguns lugares que normalmente fazem um feriadão, né, final de ano, as pessoas estão de férias, mas enfim. Bom, tradição à parte, é bom a gente falar que nem todos apreciam esta rodada, principalmente os estrangeiros. E um caso que aconteceu foi com o técnico holandês Louis van Gaal, que dirigiu o Manchester United. Ele disse que a falta de uma pausa de inverno era a pior coisa que existia na Premier League. E a parte irônica dessa fala dele, enfim, era um pensamento que ele uma vez falou, obviamente não foi bem recebido pelos torcedores, porque todo mundo gosta do Boxing Day lá na Inglaterra. A gente é uma rodada cheia de jogos, né? Não tem como tu não gostar, um dia inteiro pra tu maratonar uma Premier League. No feriado, então, normalmente as pessoas têm tempo. Tá, mas aí a parte engraçada é que o ex-time de Van Gaal é aquele que tem o melhor desempenho no Boxing Day. São 53 vitórias em 97 partidas disputadas nesse dia 26 de dezembro. Então, essa parte é irônica, mas tudo bem, né? Agora eu vou explicar pra vocês o que acontece com o caso Boxing Day. A Premier League ela anunciou que nessa temporada haverá apenas uma partida no tradicional feriado, rompendo uma das tradições mais antigas do futebol inglês. E o único jogo que vai acontecer vai ser o confronto entre Manchester United e Newcastle, que vai ser o único da data festiva e vai marcar o menor número de jogos em 43 anos, no dia 26 de dezembro. Porque o Boxing Day ele é feriado há mais de 200 anos, que a gente falou, e a tradição da rodada ela vem antes justamente de 88, que como eu disse foi quando surgiu a Primeira Liga, dando aquela recapitulada, e o Daily Mail indicou que a última vez que se tem um registro de uma rodada de Boxing Day com menos de 3 jogos foi em 1982, quando ela não aconteceu. Não foi nem que aconteceu uma partida, foi que não aconteceu, né? Enfim, e isso já está decidido. Falta um mês ainda, né, pro Natal, porém, finaleira de ano, né, a gente tá chegando o Natal, o Ano Novo, quase 2026, mas já estamos falando sobre isso porque isso foi anunciado na semana passada, a Premier League divulgou isso. E daí, qual que foi a justificativa deles? O motivo é que tem uma pressão no calendário muito grande, causada pela expansão das competições europeias. E o ajuste, ele reduziu o número de finais de semana disponíveis para a Premier League, que opera agora em 33 rodadas de fim de semana, mas mesmo assim mantém o formato de 380 partidas por temporada, com apenas 5 rodadas previstas para o meio da semana,
Os jogos restantes desta rodada que aconteceria no dia 26, elas vão ser distribuídas entre os dias 27 e 28 de dezembro. E daí a Premier League ela também afirmou que o formato completo do Boxing Day vai retornar na próxima temporada, quando a data cairá num sábado. Bom, não tem nada confirmado que isso vai acontecer na próxima temporada, mas é o que a Premier League se manifestou, então vamos confiar nela. Mas daí também outro ponto que a gente tem que falar é que os contratos de transmissão da Liga Inglesa obrigam o campeonato a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada. Algo que ficou muito mais complicado porque os jogos da Copa da Inglaterra são realizados agora nos sábados e domingos, e daí com isso a organização ela não pode concentrar os jogos no dia 26 e esvaziar por completo o sábado e o domingo seguintes. Mas daí para terminar assim, essa parte mais jurídica, enfim, né, essa manifestação do campeonato inglês, a alteração que vai acontecer nesse ano de 2025, ela vai ficar restrita à Premier League, que organiza apenas a primeira divisão do futebol inglês. Então a EFL, que faz a gestão da segunda, terceira e quarta divisão, né, a segunda divisão que a maioria conhece, que é a Championship, ela vai manter uma rodada cheia de partidas no dia seguinte ao Natal. Então eles vão permanecer com a mesma estratégia, vão preservar a cultura do Boxing Day. Então é realmente só Premier League, primeira divisão inglesa, que não vai acontecer. E é muito chato isso, porque o Boxing Day ele é considerado um dos pilares culturais do futebol inglês. E, enfim, os estádios são sempre lotados. E as partidas geram uma grande comoção por ser logo após o Natal. Então o pessoal tá muito animado. Bom, os times que perdem realmente, né? Daí o pessoal já fica bem frustrado depois. Mas eles vão com uma expectativa muito alta e é muito legal, gente. Eu acompanho o Boxing Day pelo menos há 10 anos, sim. É maluca do futebol inglês, né? Mas eu acompanho há muito tempo e é muito legal porque é feriado. É basicamente feriado, né? 26. Então a gente sempre tem tempo pra ver e daí acontece muita coisa. E assim, eu nunca fui na Inglaterra no dia de Boxing Day, mas com certeza eu quero muito realizar esse sonho um dia. E a parte mais legal disso é que acontecem várias festividades, assim, porque daí eles ligam a questão do Natal, né, o fato de ser o feriado de Natal, com várias exposições, tem festas típicas e tudo. Então assim, eles tentam ligar isso junto com a cultura do futebol, com os estádios, e tem até blusas especiais do Boxing Day que os times fazem também, e outras coisas que vendem nas lojinhas. Mas é legal, porque, enfim, preserva essa cultura, e isso sempre aconteceu. Então é muito chato que a gente não vai ter, porque realmente e o futebol inglês hoje, a Premier League é hoje o principal campeonato de futebol do mundo. Então é um dia que tu tem mais de 10 partidas. Tu tem 9 ou 10 partidas normalmente. Então tu passa o dia inteiro assistindo um futebol de altíssima qualidade. É muito legal também. Tipo, algumas cidades e tal, é legal acompanhar esses pré-jogos, assim, né, que a gente diz por até veículos britânicos mesmo, mas enfim. Então, não irá acontecer. A gente não pode dizer até que não vai acontecer, porque vai acontecer um jogo, mas não é a rodada do Boxing Day tradicional. Então, tá aí uma curiosidade também um pouco explicando pra vocês o que é que aconteceu com essa rodada típica aí na Inglaterra. Esse é o episódio 159 do Zona do Euro. Já falamos de Champions League também, de Boxing Day, e agora vamos falar da curiosidade de Halloween, apesar do Halloween já ter passado, desse episódio que o seu Paulo Nunes me contou há umas 2 semanas atrás, e eu consegui ir atrás e pesquisar mais sobre para contar, porque eu duvido que vocês saibam. Vamos lá, vou falar sobre a ligação entre as Bruxas e o Celta de Vigo. Por quê? Esse clube tem uma ligação curiosa com o mundo da magia, não nos gramados necessariamente, mas na sua cultura. O Celta de Vigo ele é da região da Galícia, na Espanha, e a cidade ela é conhecida como a Terra das Meigas, como são chamadas as bruxas do folclore galego, que podem ser tanto do bem quanto do mal. A região ela tem a frase famosa: "Eu não creio nas meigas, pero abelas ainas", que significa não acredito em bruxas, mas elas existem. Apesar de nós sabermos que elas não existem. Mas tudo bem, né? É uma história, é um mito. E vamos lá. A ligação entre o clube e essas bruxas, elas vêm de uma mistura das tradições locais e influências celtas antigas. Porque a Galícia, ela foi uma região com a presença celta na antiguidade. E parte desse imaginário de magia, natureza, espiritualidade, permaneceu no folclore e no orgulho cultural
da região. E daí que entra o clube, porque o Celta de Vigo ele foi fundado em 1923. E o nome Celta ele foi escolhido como uma homenagem direta às raízes celtas da Galícia, como uma forma de afirmação da sua identidade regional. E com o tempo, ele passou a ser visto não só como um time de futebol, mas também como um símbolo da galicianidade, ou seja, da cultura do local e, por extensão, também das lendas da região sobre as bruxas. As referências às meigas e à tradição celta passaram a acompanhar o universo e todos os torcedores do Celta. E, enfim, um ponto que é importante a gente ressaltar é que o Celta ele não faz rituais mágicos ou algo do tipo. A ligação é totalmente cultural e até turística, porque se tu vai até a cidade da Galícia, a gente tem vários lugares que contam essas histórias, lembrancinhas turísticas e tal. Enfim, a gente consegue ir adentro dessa cultura e saber mais sobre essa ligação cultural, nesses mitos aí da magia. E a imagem da Galícia mágica, ela virou um recurso importante na promoção da região. E o clube foi junto nessa construção identitária daí. E é comum a gente ver o clube associado a símbolos celtas, produtos culturais e também brincadeiras, com meigas entre torcedores e até no comércio local, justamente. Em dias de Halloween e também no tradicional Xamã celta, que é celebrado no fim de outubro, essas referências elas ficam mais fortes ainda. E o Celta ele virou um clube daí com essa aura que representa um povo que carrega junto um pedaço do folclore europeu, onde futebol e mitologia se encontram. Tá aí, então, um pouquinho de como essa ligação entre o Celta e as bruxas, apesar de não ter necessariamente o clube, os gramados, os jogadores, a ver com as bruxas, mas essa ligação cultural do folclore espanhol. Então tá aí uma curiosidade pra vocês. Espero que vocês tenham gostado disso, porque eu particularmente não sabia e achei bem engraçado, mas eles realmente mantêm essas vivências ainda, né? O legado da cidade, é legal essa relação entre futebol e a cultura local. Esse é o episódio 159 do Zona do Euro e nós vamos ficando por aqui, mas antes vamos falar dos destaques do final de semana, porque sempre temos muitas partidas no final de semana lá do futebol europeu. E a grande partida, que daí não tem outra partida, não tem nada que ofusque o brilho de Manchester City e Liverpool, domingo, 1h30 da tarde. Você tá fazendo aquele teu churrasquinho, dupla Grenal, jogar de noite, os 2 dias, gente, é dia de ver um dos melhores clássicos dos últimos tempos, né, que se tornou o clássico no futebol mundial. Vale a pena, 1h30 da tarde. Vamos ver como vai ser, né? O Liverpool, que não está tão bem assim, né? Ele é o 3º colocado da tabela, mas ele não está numa temporada no nível como as outras que ele estava jogando, né? Está um pouco abaixo. O Arsenal não está em primeiro colocado, então o Arsenal está rezando para esse empate entre Manchester City e Liverpool, porque o City, ele é o 2º colocado, e se ele vence, ele fica com 22 pontos, e o Arsenal, que é o líder, com 25, por isso que eu citei o Arsenal aqui, fica com apenas uma partida de diferença do City. Então, se o City ganha o confronto direto com o Arsenal, ele empata, na verdade. E daí se aproxima aí da liderança do campeonato. Alguns jogos, como clássicos, enfim. Lá na França, quase me esqueci, no domingo, dia 9 de novembro, às 4h45 da tarde, teremos Lyon e PSG. É um jogo que vale acompanhar também. Mais tarde, ali na finaleira, quase no mesmo horário do outro jogo italiano, entre os italianos lá, o PSG é o líder do campeonato, mas o PSG não está tão isolado que nem já esteve em outros momentos. O PSG é o líder com 24 pontos e o Olympique de Marseille é o segundo com 22. E quem também está com 22 é o Lens, que é o 3º colocado, e o Lille, 4º, com 20 pontos. Que o 4º, 5º e 6º, que o 4º é o Lille, 5º o Mônaco e 6º o Lyon, estão os 3 com 20 pontos. Então esse campeonato francês tá bem parelho. Até os franceses vêm fazendo uma Champions League bem interessante, vale destacar esse fato. Bom, esse foi o Zona do Euro dessa semana, espero que vocês tenham gostado. A mesa de áudio foi do Davidson Rosa, lembrando que a coordenação de esportes é do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral do Claudinei Girotti. O Zona do Euro dessa semana fica por aqui.
Tchau, até mais! Zona do Euro.